Seja muito bem-vindo à aula de História do professor Dalton. E aí, vamos aprender juntos? Bom dia, boa tarde, boa noite, começando mais uma aula de História. Eu, professor Dalton. Sim, eu. Você? Não, eu. Por que não você? Não sei. Vamos lá, lembrando aqueles 2 recados. Procure um local agradável para estar, para se sentar. Não serve a sua cama, não serve o seu sofá. Pegue o seu caderno. Faça anotações. Sim, eu quero que você anote tudo que você achar importante. E se você não entender nada, eu quero que escreva o que você não entendeu, para eu poder te ajudar. Se você não falar o que você não entendeu, não tem como eu te ajudar, beleza? Fica aí o combinado. Pessoal, nessa aula a gente vai dar aí continuidade ao que eu estava falando na última, a respeito do desenvolvimento da humanidade na pré-história. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a megafauna e o que era o alimento desses hominídeos lá no período pré-histórico. Você já deve ter assistido os Croods, né? Que é um filme que fala assim, de forma bem, como eu diria, engraçada, diferenciada, um pouquinho sobre o que foi a pré-história. Não é verídico aquele filme, é um desenho. Ou você já assistiu 10.000 a.C., que tem uma cena muito parecida com essa da imagem. Os hominídeos, eles precisavam se alimentar. E vai chegar um momento da humanidade, quando nós já temos aí os Homo sapiens sapiens, que somos nós, inteligentes, bonitos, elegantes, que eles vão começar a organizar caçadas na forma de armadilhas. Tenta imaginar você aí, ser humaninho, você tem aí entre 10, 11, 12 anos no máximo, você pesa ali seus 30, 40, 50 quilos no máximo, tentando caçar um animal de 2.000 quilos. Aí você pensa, não vai dar certo, professor. Eu acho que eu não dou conta. Porém, tenta imaginar você juntamente com outras pessoas, um grupo de pessoas, como você vê nessa imagem. Olha aí, ó, várias pessoas tentando caçar um animal muito grande. Você pensa, é possível? Sim ou não? Eu fiquei esperando a sua resposta. Como ninguém respondeu, sim, era possível. A gente vai perceber que o ser humano ele vai começar a fazer armadilhas. Aqui você tem nessa imagem eles fazendo com que o animal corra para um local onde ele vai cair, que vai se machucar e ele vai poder ser capturado. Aqui você vê que tem um buraco, eles colocaram folhas para que eles não pudessem ver e cair também no buraco. Aqui outro tipo de armadilha, aqui eles levaram ele para dentro de um pântano para que ele pudesse afundar uma pata, machucar e eles poderem ferir esse animal e capturar esse animal. Por mais que você pense, tadinho do bichinho, professor, é a alimentação, é a sobrevivência. Na natureza, infelizmente, funciona assim. Os animais caçam para se alimentar. Os seres humanos caçam para se alimentar. Aqui nós temos uma coisa que é importante relativa ao ser humano. O ser humano começou a extinguir outros animais há muito tempo. O que é extinção? Quando uma espécie simplesmente desaparece, acabou, não tem mais nenhum dela. Os mamutes são esse tipo de animal. Quando você assiste o filme lá, A Era do Gelo, sim, aquele que tem o Cid, que tem o Diego, que tem o Manny, não que eu goste, não que eu assista. E lá no filme ele fala assim, será que eu sou o último mamute? Os mamutes foram um animal que entraram em extinção por conta dos seres humanos. Os seres humanos caçaram tanto os mamutes que eles perseguiram os mamutes. Um dos fatos do homem ter vindo para a América pelo Estreito de Bering pode ter sido, nessa caçada aos mamutes. Os mamutes fugiram, para algumas regiões e por conta disso o homem acabou seguindo e essa espécie acabou sendo extinta. Olha, mas é uma grande reserva de carne. Um mamute capturado poderia alimentar um grupo de pessoas por um longo período. Bota longo nisso, né? E agora vem um detalhe interessante. Você está vendo aí que tem um tatu. Sim, é um tatu. Você está vendo o tamanho da pessoa e o tamanho do tatu? E você está pensando, professor, esse desenho está estranho. Sim, tirando o fato desse cara estar abaixado aqui numa posição não muito agradável, não muito elegante, você tem um tatu gigante. Sim, um tatu gigante. Existe um período da nossa fauna, que é chamado de megafauna, onde os animais que a gente conhece hoje, animais comuns, como é o caso do tatu, eram gigantes. Aqui você tem um desenho representando mais ou menos um adulto, ao lado de alguns animais daquela época.
Aqui você tem o tatu, né? Um armadillo, um animal que é um ancestral antigo do tatu que nós temos hoje. Olha o tamanho deste tatu. Então, quando você vê lá no filme da Era do Gelo, que tem preguiça gigante, que tem o tigre dente de sabre, aqueles animais são bem grandes, não é uma mentira, não é um exagero. Esses animais, eles existiam. Eles eram, né, um período aí que nós tivemos da história do planeta, onde os mamíferos eram muito grandes. Depois que os dinossauros foram extintos, né, há 65 milhões de anos atrás, os mamíferos, principalmente os mamíferos, eles se desenvolveram muito, porque o predador direto deles eram os dinossauros. Como não tinha esses predadores, os mamíferos tiveram a sua vez. E acabou que a gente teve aí um período onde esses animais eram gigantescos. Olha isso aqui, gente. Isso aqui tem uma menina aqui do lado. Olha o tamanho destes animais. E esses animais foram caçados pelos seres humanos, né? Os seres humanos práticos foram lá, caçaram mesmo. Aqui, ó, o tigre dente de sabre, leão, ou melhor, esse aqui tá mais pra cara de tigre dente de sabre. Esse aqui tá com um dentinho muito pequenininho. Leão, um castor. Olha o tamanho desse bicho do lado da mulher. Aqui você tem o urso. O urso ainda é um animal bem grande. O urso aí dá 3 metros de altura. Você tá doido? Eu não quero encontrar nunca um urso na minha frente. Algumas espécies ainda parecidas com aves ainda, né? Um bichinho diferenciado. Aqui você já tem outros aqui mais específicos da América do Sul. Você tem tigre dente de sabre, você tem, um elefante. Aí você fala, professor, na América do Sul já tivemos há milhares de anos atrás. Você tem uma espécie de urubu. O que mais que dá para identificar? Isso aqui provavelmente é um ancestral da anta. A anta é um animal que ainda existe na nossa fauna, tá? Cadê? O que mais? Deixa eu ver. E uma águia gigante, né? Tem vários bichos diferenciados aqui. E todos eles, olha o tamanho dessa mulher e olha o tamanho desses bichos. São bem desproporcionais fisicamente. Aqui, alguns da Ásia, né? Alguns desses ainda existem. Você tem rinocerontes que ainda existem. Você tem o leão que ainda existe. O elefante não tem mais essas presas gigantescas, mas tem presas ainda. Que mais? Aqui é da Oceania, né? Região da Austrália, Nova Zelândia, afins. Aí você tem espécies de tartaruga, você tem lagartos. O dragão de Komodo ainda existe, é um lagarto bem grande. Está quase extinto, tá, galera? Mas ele ainda existe, ele é muito grande. Canguru, olha aí, ó. Outras espécies parecidas com canguru. Deixa eu ver se tem mais. E a questão dos bichos era essa. Por que eu estou dando destaque para isso? A sobrevivência do homem no período pré-histórico ela foi bem difícil. Quando você assiste filmes de desenho que mostra a dificuldade para achar alimento, a dificuldade para achar abrigo, a questão de ser caçado por outros animais, ela é real. O homem não viveu com os dinossauros, beleza? Deixa registrado aí no seu caderno. Os homens nunca viveram com os dinossauros. Mas você viu o tamanho daqueles bichos? Você não precisa de dinossauro quando você tem mamute, quando você tem tigre, quando você tem águia e vários outros animais carnívoros que eram gigantes. Gigantes aqui em sentido, eram dezenas de vezes maior que um homem. Então você não precisa necessariamente de que haja um dinossauro para colocar em risco a vida dos seres humanos. Aqui nós temos as 3 fases da pré-história que eu citei para vocês. Essa que eu estou descrevendo, que o homem é nômade, que o homem usa ferramentas bem simples e tudo mais, a gente chama de paleolítico. Ele vai desde o surgimento do homem, há 2 milhões de anos atrás, até 10 mil anos atrás, beleza? A gente vai dividir aí basicamente com a descoberta da agricultura. A partir do momento que o homem descobre a agricultura, acaba o paleolítico e começa o neolítico, beleza? O neolítico vai dos 10 mil anos atrás, né, até a descoberta dos metais. Então, essa fase do neolítico, o homem já sabe plantar, o homem já vai começar a criar animais, já vai ter uma vida um pouco melhor. E aqui, ó, criação de habitações. Aqui o homem ainda vive de forma nômade. Aqui o homem já vai viver de forma sedentária. Na idade dos metais, tudo vai dar uma melhorada. Suas casas, as habitações vão melhorar, as técnicas agrícolas vão melhorar, as ferramentas agora são de metal,
vai começar a gerar uma vida cada vez melhor para o homem, o que vai levar o homem a criar civilizações. E assim a gente vai sair da pré-história e entrar na história, beleza? Espero que você tenha anotado, espero que você tenha gostado. Estou gravando essa aula com muito capricho para vocês. Se você gostou, vai lá, comenta lá na aula, fala, pô, professor, gostei, foi bacana, faltou isso, faltou aquilo, beleza? Até a próxima.